último episódio eu falei sobre a medida emergencial que a WWE se viu obrigada a fazer após John Morrison, o campeão da ECW, aumentar o histórico problemático dos campeões ao ser suspenso por 30 dias por estar envolvido no escândalo da Signature Pharmacy. Em meio a essa baixa importante, CM Punk teve o início de reinado antecipado. Como eles lidaram com esse começo de reinado e o caminho para o pay-per-view No Mercy, você confere no mais novo episódio da série A História da ECW. Estamos terminando o mês de setembro e indo para outubro de 2007. Contextualizando um pouco o cenário de uma forma mais completa, a WWE começava a tentar uma abordagem um pouco diferente na construção das suas histórias. Um movimento que gerou histórias como o filho ilegítimo do Vince McMahon, problemas de Viagra do Teddy Long e coisas desse tipo. Na mentalidade do corpo diretivo, histórias desse tipo chamariam a atenção e promoveriam ao menos a manutenção dos números fortes na audiência. O intuito óbvio era fazer que histórias absurdas, dignas de novelas, chamassem a atenção de pessoas que não necessariamente gostavam de wrestling. Tudo isso apresentado com um certo ar de comicidade. Eu não posso dizer que deu tão certo quanto eles imaginavam, só que esse é um conceito que muita gente até hoje tenta trabalhar, já que cada vez menos gente assiste wrestling, então para chamar a atenção de gente que não tem nada a ver com wrestling, eles tentam fazer essas coisas. Por exemplo, eu venho tratando aqui há algum tempo da história entre o The Miz e o Balls Mahoney, que ganhou uma série de camadas no decorrer dos meses na ECW. Inacreditavelmente, essa foi uma das histórias mais lineares que foi apresentada na programação da WWE, talvez neste século. Se você acompanha os Raws e SmackDowns da vida e tenta traçar uma linha temporal para entender algumas histórias, saiba que é tempo perdido. Com essa loucura de entregar um show longo todas as semanas, a maioria das histórias é escrita no desenvolvimento mesmo, e as pessoas não sabem o que o final dessa história reservará. Para Balls Mahoney e The Miz, o cenário era levemente diferente, porque desde que o programa foi iniciado já se sabia como ele ia se desenvolver e como terminaria. A ideia partiu do Dusty Rhodes, que na época era uma das peças principais do comitê criativo da ECW. Ele apresentou os planos para Stephanie McMahon, que adorou a ideia, e desde a aprovação o Dusty e o Vince trabalharam para que a Kelly melhorasse as suas expressões e a sua atuação como um todo. Afinal, em uma história que envolve sentimentos, só se cria empatia ou raiva se houver uma boa interpretação de personagem. A Kelly melhorou consideravelmente e isso é inegável. A história se arrastou até o No Mercy, mas entre interrupções e barreiras, mesmo sendo ameaçada de nunca mais fazer parte da Extreme Exposé e da WWE pelo próprio The Miz, a Kelly aceitou o convite do Balls Mahoney para um encontro, um duro choque de realidade para The Miz e Mike Knox, que achavam ter o coração de Kelly com eles. Se você nunca se apaixonou, meu nobre amigo, minha nobre amigola que está do outro lado, saiba que o amor tem exatamente essa feição. Enfim, quando o CM Punk conquistou o título e reteve na primeira defesa contra o Elijah Burke, a equipe criativa começou a quebrar a cabeça sobre quem poderia ser o próximo desafiante. Então surgiu uma ideia que poderia movimentar o show semanal por algumas semanas até o pay-per-view. No primeiro show após Unforgiven, o Elijah Burke abriu a programação dizendo que queria uma nova chance pelo título e foi interrompido pelo Kevin Thorne, que disse que o Elijah tinha desperdiçado a oportunidade e que merecia bem mais do que ele uma chance de lutar contra o Punk. Imaginem a quantidade de empolgação da galera que estava assistindo o show, enquanto esses dois seres ultra carismáticos, muito bem quistos, porém não, trocavam palavras dentro do ringue. Pois é. Nesse segmento, graças a Deus, também apareceram o Tommy Dreamer e o Steve Richards. O Tommy disse ali que era o único que merecia uma chance, porque ele era o único que tinha sido ECW Champion. Tudo bem que não foi por tanto tempo, mas enfim, era um fato. E o Steve Richards disse que merecia uma chance porque ele era o único dali que não tinha perdido na semana anterior. Tá fácil de ganhar chance pelo título. Aí, pra acabar com essa bagunça, Armando Estrada apareceu com uma ideia que duraria 3 semanas.
começava a dança das cadeiras por uma oportunidade pelo ECW Championship. Funcionaria assim: naquele primeiro show, Steve Richards, Elijah Burke, Tommy Dreamer e Kevin Thorne se enfrentariam em uma 4-way match. A pessoa que fosse finalizada nessa luta estaria eliminada. Na semana seguinte, uma 3-way match seria realizada, o perdedor seria eliminado, e na terceira semana uma singles match definiria quem lutaria pelo ECW Championship. Se os lutadores estudassem um pouquinho de raciocínio lógico, eles iam perceber que poderiam cortar esse caminho simplesmente ficando o máximo possível fora do ringue nesses dois primeiros combates. Se você não fosse finalizado, você chegava na final. O wrestling e a matemática nunca podem andar distantes, nem a lógica, mas a lógica normalmente anda. Então, por 16 longos minutos, nós tivemos uma 4-way match lamentável. Foram 13 minutos de absolutamente nada e mais 3 minutos de near falls que até levantaram um pouco o público. Elijah Burke e Kevin Thorne finalizaram Steve Richards e o homem que não havia perdido na semana anterior perdeu e saiu da equação pelo título da ECW. Enquanto isso, nos bastidores, a ideia que se trabalhava, ao menos em segmentos, era de que o CM Punk enfrentasse novamente o Elijah Burke. Se você voltar nos últimos 5 episódios, você vai ouvir exatamente esse mesmo trecho. Eu já não coloco mais no roteiro, eu só distribuo aleatoriamente e vocês nem percebem. É brincadeira, tá, pessoal? Não precisa voltar, não. Dessa vez, o destino irá surpreender vocês. Na semana seguinte, Tommy Dreamer, Elijah Burke e Kevin Thorne se enfrentaram em um combate de mais ou menos 15 minutos, com alguns pontos que o público de certa forma reagiu. O Tommy Dreamer pela segunda vez preparou o final com um DDT, mas foi jogado para fora do ringue pelo Elijah Burke, que finalizou o Kevin Thorne e deu números finais ao combate. Enquanto isso, o campeão CM Punk tinha que lidar com um adversário improvável, Big Daddy V. Nesse mesmo show, o Punk foi completamente destruído por esse homem, que já havia destruído o programa com o Bugman na semana anterior num combate pavoroso. Vocês lembram que eu falei que a equipe criativa tinha a ideia de promover um programa longo entre o CM Punk e o Big Daddy V, né? Pois bem, a surpresa vem desse ponto. Na final entre Tommy Dreamer e Elijah Burke, que se arrastou por volta de longos 12 minutos, o Dreamer conseguiu a vitória. Mas foi aí que surgiu Armando Estrada anunciando que, independentemente dele ter acabado de vencer a suposta final dessa dança das cadeiras da ECW, ele ainda precisaria enfrentar um oponente. E quem era esse oponente? Exatamente, Big Daddy V. Em menos de 3 minutos, Dreamer, na melhor forma física que a sua genética permitia, não foi capaz de lidar com a força de Big Daddy V. E então nós tínhamos um combate para o No Mercy. Após 3 semanas, nenhum dos 4 homens que o show girou em torno enfrentaria o CM Punk, e essa honraria ficaria para Big Daddy V. E a WWE tinha em mãos então um programa que talvez fosse mais interessante, só que não mais interessante necessariamente por poder oferecer um combate melhor, mas sim por nós não sabermos exatamente como eles lidariam com isso. Se o Big Daddy V não ia perder tão fácil, eles iam dar o título para ele ou inventariam um final bizarro para justificar essa atrocidade. Eles escolheram a segunda opção. No No Mercy, CM Punk reteve o título em, preste atenção, menos de 2 minutos. Nesse tempo, Big Daddy V estava assustadoramente destruído fisicamente, o Matt Striker interferiu e ficou por isso mesmo. O Big Daddy V atacou o CM Punk após a luta, deixou ele machucado no meio do ringue e seguiu a história. Só que essa história só segue no próximo episódio da série A História da ECW. É isso aí, pessoal, fim do episódio de número 73 e o John Morrison já tá voltando. Nesse episódio já passou a suspensão dele completa e bem, no próximo episódio já vai aparecer uma galera nova na ECW. Olha só, teve gente ficando sem programa, mas pra renovar um pouco daqueles pilares tá vindo mais gente. Isso vai ser bom, isso vai ser ruim, a gente descobre na semana que vem. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe a playlist da série com os seus amigos em qualquer rede social que for do seu interesse, mas é muito válido o seu compartilhamento, agradeço bastante já previamente. Novo episódio da série A História da ECW toda terça-feira a partir das 18 horas e a história da WCW todas as quartas a partir também das 18 horas. É isso aí, pessoal, agradeço, tchau, tchau, galera, fui!